Olá, quarta-feira, dia 5 de setembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Vereadores votam na reunião ordinária desta noite o projeto de lei que obriga a instalação de câmeras nos asilos da cidade. Comissão Especial de Estudos é formada na Câmara para a área de utilidade pública, a ocupação do conjunto habitacional do Jardim Itaiú. No quadro Na Ponta do Lápis de hoje, você vai aprender como economizar na hora de comprar presentes para casamentos, batizados e aniversários. E no esporte, uma noite de terça-feira para esquecer. Guarani e Ponte Preta perdem para goianos e se afastam do G4. E hoje é dia da reunião ordinária de número 51. Os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Confira a pauta completa. O primeiro item da pauta é o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes. A matéria classifica os itens de produtos essenciais de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Estabelece um prazo de 48 horas para que o fornecedor realize troca, devolução do valor pago ou abatimento proporcional do preço do produto essencial em que o consumidor constatar problema de quantidade ou qualidade. Em primeira discussão, o projeto do vereador Luiz Henrique Cirilo, que obriga as casas de repouso e outras instituições privadas destinadas à permanência de idosos a instalar em suas dependências internas e nas áreas comuns um sistema de monitoramento por câmeras de vídeo. O projeto estabelece ainda que as imagens só poderão ser disponibilizadas a terceiros mediante ordem judicial e que as câmeras não poderão ser instaladas em banheiros, vestiários, quartos e consultórios. Em primeira discussão, o projeto do vereador Campos Filho, que altera a Lei 10.761 de 2001, que trata da obrigação dos proprietários de postos de gasolinas e derivados a fixarem placas proibitivas sobre o uso de telefones celulares. O projeto complementa a legislação existente, aplicando uma multa de 200 UFICs, que equivalem a R$ 678,21, e o dobro no caso de reincidência para o proprietário de posto de gasolina que não tiver instalada no estabelecimento a placa proibitiva de uso de celular. Em turno único, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Permínio Monteiro, que concede diploma de honra ao mérito a José Henrique Ventura. Homenageado é delegado titular da 2ª Delegacia Seccional de Polícia de Campinas. Também em turno único, o projeto de autoria do vereador Nelson Osseri, que concede diploma de mérito mulher virtuosa Elizabeth Lins Renault Cordeiro a Martina de Fátima Del Belo de Almeida. A homenageada tem 35 anos de experiência na área de assistência social, com ênfase na implantação do serviço social na área hospitalar. Há 14 anos trabalha no programa de prevenção, educação e cuidados do Instituto Padre Haroldo. E por fim, em turno único, será analisado o projeto do ex-vereador Cláudio da Farmácia, que concede a medalha Arautos da Paz ao bispo Rosivaldo Leite de Torres. O homenageado é pastor-presidente da Igreja Evangélica da Paz no Jardim Novo Campos Elíseos. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. O Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção ao suicídio, que desde 1990 passou a ser tratado como problema de saúde pública. De acordo com especialistas, falar sobre o assunto é uma das maneiras de precaução. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, anualmente no Brasil, cerca de 12 mil pessoas morrem por suicídio. O Setembro Amarelo, mês dedicado à discussão do tema como forma de prevenção, promove palestras e ações de incentivo à conscientização e valorização da vida. Durante muito tempo, o suicídio foi um tabu, a sociedade não falava sobre isso, e quando a gente não conversa sobre um assunto, dá a impressão de que o problema não existe. Mas o problema existe, cada vez mais pessoas estão tirando a própria vida e não se trata de evitarmos todos os suicídios. Há suicídios que a gente não consegue evitar, mas há uma parcela de mortes que com certeza a gente conseguiria evitar se a gente soubesse como, se a gente falasse mais sobre o assunto. De acordo com especialistas, é preciso ficar atento aos sinais. Porque eu já ouvi pessoas que falarem mais ou menos assim, sempre uma pessoa dá sinais de que vai se matar. Mas essa análise é feita posteriormente da morte. O importante é lembrarmos que algumas pessoas realmente não dão sinais. Agora, quais são os sinais de que uma pessoa não está bem?
É uma mudança de comportamento. Uma pessoa que era falante passa a ser calada. Um jovem que era sociável não sai mais do quarto. Tirava notas boas, agora tira notas ruins. Era uma pessoa mais pacífica, está tendo explosões de raiva. Então a gente precisa estar atento às mudanças de comportamento que permanecem ao longo do tempo. Não quer dizer que é sinal de suicídio. A pessoa pode estar sofrendo de depressão, pode estar usando álcool demais, pode estar usando droga, pode estar no início de uma doença mais grave, como esquizofrenia, transtorno bipolar. Ou seja, é ficar mais atento à mudança de comportamento. O psiquiatra destaca que em algumas faixas etárias, os sinais podem aparecer em diversos meios. No caso dos jovens, tem a questão também das postagens, nas redes sociais, como se relaciona com os amigos. É ficar de olho, é reparar no risco, é ouvir, é perguntar. E quando ouvir um sim, ajudar pragmaticamente. Não vale dar 3 tapinhas nas costas e dizer procura ajuda. Em Campinas, todos os centros de saúde estão preparados para identificar possíveis casos de tentativas de suicídio e fazer o acompanhamento desses pacientes. Prestar atenção nos sinais é o primeiro passo e, se for necessário, é importante buscar ajuda especializada. Apesar disso, o especialista explica como diferenciar depressão de uma tristeza normal. A tristeza faz parte da vida, então como diferenciar uma crise depressiva de uma depressão-doença? Geralmente a tristeza ela é passageira e a pessoa consegue reagir. A tristeza deixa a gente mais pensativo e a gente quer transformar a vida, a gente quer sair da tristeza. A depressão causa uma imobilidade, um peso, uma sensação de que não tem solução e a perda da esperança. Então eu tenho a impressão de que a natureza é muito mais grave, é muito mais paralisante do que a tristeza. Hora de conferir como está o trânsito da cidade pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. A gente já está vendo o mapa das imagens aí, João Boy do Lopes, sentido centro, trânsito fluindo normalmente nesta quarta-feira, hora do almoço, muitas pessoas saindo do trabalho para poder ir almoçar, então a gente está vendo trânsito tranquilo na João Boy do Lopes, que geralmente fica um pouquinho mais complicado no fim da tarde. Outra imagem da Campos Sales, com a 11 de agosto, a gente está vendo ao fundo ali a Estação Cultura, também muito tranquilo neste momento, a Campos Sales com a 11 de agosto, no centro da cidade de Campinas, o que é uma boa notícia, né? A gente está vendo ali embaixo também, tem a Moraes Salles, trânsito tranquilo nesta quarta-feira pelas lentes da Sincamp. A Comissão Especial de Estudos para a Área de Utilidade Pública, a ocupação do conjunto habitacional Itaiú, é formada aqui na Câmara Municipal. A Câmara de Campinas definiu nesta semana a composição da Comissão Especial de Estudos para a Área de Utilidade Pública, a ocupação do conjunto habitacional Itaiú. Autor do requerimento para a criação da CEE, o vereador Paulo Galtério presidirá a comissão. Além dele, Luiz Henrique Cirilo, Mariana Conte e Carlão do PT também vão fazer parte dos estudos. Cirilo, o Carlão e a Mariana, juntamente comigo, são pessoas competentes para fazer esse trabalho. Vamos fazer um estudo da possibilidade de tornar uma área desapropriável, tornar de utilidade pública, porque a partir do momento que o prefeito decretar de utilidade pública, não se pode mais fazer a reintegração de posse. No mês passado, as famílias da ocupação visitaram a Câmara, pedindo apoio dos parlamentares na questão da desapropriação. Na opinião do presidente da comissão, tirar as famílias dos prédios abandonados pode causar um problema maior para a cidade. Lá é um edifício que acomoda hoje 120 famílias que já estão ali há 5 anos. É um conjunto de prédios que estava há 20 anos abandonado e que a Justiça, por direito e por lei, ela determinou a reintegração de posse. Então a grande questão hoje é essa. Por que não se decretar a desapropriação da área e vender para esses moradores que já estão lá esse imóvel? Porque se simplesmente nós tirarmos lá e mantivermos aquele esqueleto por mais 20 anos, não existe a finalidade social. O vereador Paulo Galtério diz que a comissão de estudos vai analisar todos os aspectos que envolvem a ocupação do Jardim Itaiú para apresentar ao prefeito uma proposta que agrade ao poder público e às pessoas envolvidas. O que nós vamos fazer nessa comissão de estudo? Nós vamos dar elemento para que o prefeito de Campinas, querendo e pode fazer, desapropriar aquela área
tornar de utilidade pública para que posteriormente seja desapropriada, regularizada e aquelas pessoas continuem a morar ali. Então nós temos solução jurídico-administrativa para que aquelas famílias fiquem ali. Você sabia que pode ter direito à restituição do IPVA em caso de veículo roubado? Então veja no quadro Como Eu Faço. Uma lei estadual sancionada em 2008 permitiu que quem tivesse o carro furtado ou roubado tivesse o IPVA devolvido. Se esse é o seu caso, o Como Eu Faço te explica como dar entrada na restituição. Nos casos de furto e roubo de veículo. Em primeiro lugar, ele tem que dar entrada no sistema da Secretaria da Fazenda, através da Nota Fiscal Paulista, e através desse site ele consegue obter uma relação dos documentos e preencher o cadastro que chama de cadastro CIVEI. Aí ele dá entrada nesse processo e vai receber a restituição no próximo exercício. O documento do veículo, a comprovação que ele pagou IPVA e a comprovação que ele é o dono do veículo e um BO de ocorrência. Ele pode pedir assim que mudar o exercício, ele entra com um pedido, no exercício seguinte ele recebe a restituição. Se você tem alguma sugestão para o Como Eu Faço, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. No quadro Na Ponta do Lápis de hoje, você vai aprender como economizar na hora de comprar presentes para casamentos, batizados e aniversários. Confira com o repórter Michel Amorim. Você foi convidado para uma festa de casamento, aniversário ou até mesmo um batizado. E agora, o que dar de presente? Será que dá para economizar nesses eventos sociais que somos convidados? O economista Roberto Brito dá dicas para não entrar em dívidas nesses casos. Na verdade, o que importa é estar presente, né? Então, se a gente vai buscar a origem do presente, na verdade, as pessoas devem estar nos eventos. Então, isso demonstra consideração, respeito, amor por aquele que o convidou. E isso é mais importante. No passado, quando as pessoas não podiam estar presentes, aí elas mandavam um mimo. O mimo era o presente, o fato da pessoa se colocar presente. E isso nos livra de algumas, sabendo isso e tendo clareza sobre isso, isso nos livra de algumas obrigações que normalmente nos colocamos. Às vezes a gente se sente com a obrigação de dar presente, de dar um valor mais caro porque você tem algum compromisso com aquela pessoa, como um padrinho, Isso, na verdade, as pessoas não deveriam se sentir assim. As pessoas primeiro têm que se sentir livre. Os presentes sempre, eles têm que estar dentro do orçamento da pessoa. Antes de mais nada, ela tem que ter um orçamento doméstico. Uma parte desse orçamento pode ser gastos com presentes para terceiros, para o filho, para a esposa, para um parente, para outro que seja. E aí, dentro daquele valor que já está no seu orçamento, é que você compra o presente. Não o que a pessoa precisa, porque o que a pessoa precisa ela comprará. O presente será sempre algo para que possa lembrar de você em relação àquilo. Normalmente deve ser aquilo que você não vai, que a pessoa gostaria de ter, mas que ela não compraria. É fundamental que haja planejamento para isso. Que as pessoas não se coloquem à mercê de uma lista de compra definida por alguém, com uma marca ou com o valor de um equipamento que não está dentro do seu orçamento. Não adianta nada você agradar alguém e depois passar por sufoco para poder honrar aquela dívida. O ideal é que aquilo possa ser feito de maneira organizada. Se você tem um gasto mensal com determinado valor para presente, eu vou colocar R$100, naturalmente, se você vai dar um presente de 1.000, por 10 meses aquele gasto está comprometido. Vale reforçar que o valor do presente tem que estar dentro do seu orçamento. E essa foi a dica de hoje. Na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau!
E ontem nós falamos dos duelos entre campineiros e goianos. Pois bem, saldo final 4-0 para Goiânia. Vamos aos gols dos dois jogos. No Brinco de Ouro, o Goiás abriu o placar aos 29 minutos. Jogada rápida pela direita e após cruzamento rasteiro, Lucão precisou de 2 tentativas para bater o goleiro Agenor, 1-0. Na etapa final, aos 37 minutos, veio a definição. Kaique Sá arriscou de longe. O goleiro Agenor adiantado errou o bloqueio e a bola entrou. Final, Guarani 0, Goiás 2. Em Goiânia, o zagueiro Léo Santos da Ponte Preta tentou sair jogando. Perdeu a bola e após cruzamento, João Paulo acertou um lindo chute no ângulo de Ivan. 1-0 Atlético Goianiense. Com 1 a menos, já que Natan foi expulso 3 minutos depois, a Macaca não conseguiu reagir. E pior, sofreu o segundo gol aos 45 minutos da etapa final. O goleiro Ivan derrubou Tomás Bastos dentro da área. Pênalti que o próprio atacante converteu. Final, Atlético Goianiense 2, Ponte Preta 0. Uma rodada péssima para as duas equipes. O Guarani perdeu em casa para um concorrente direto ao acesso. Hoje está a 5 pontos do G4, na 7ª colocação. E a Ponte Preta chegou à 4ª partida sem vitória nesta Série B, está na 10ª posição, a 8 pontos do G4. Sonho do acesso vai ficando cada vez mais distante. Jornal Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição. Até lá, tchau, tchau!